Vou começar a dar início aqui. Bom dia a todos. Fábio. Romanos, capítulo 9. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são um povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não só do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Algum de vocês vai me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes,
um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não-judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos. Pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. Bom dia, gente. Eu tô aqui com os dia, dois Maiara. que acordaram. Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui. Justo hoje os dois acordaram juntos. É uma beleza. É os desafios, Flávia, Maiara, que a gente tem mesmo. Então, é porque se for Mas pra vai dar ficar, certo. vai. Então, vamos lá. Então, a gente vai hoje comentar aqui de Romanos 9. Eu vou aqui comentar algumas coisas que eu anotei e também o que vocês quiserem compartilhar e contribuir também, tá bom? Sobe o microfone aqui e falar também. Então, aqui nesse capítulo de Romanos, o legal é que assim, Romanos ele vai sempre dando uma continuidade, né, do capítulo anterior para o próximo, né? Então, é super importante a gente ler tudo para a gente conseguir compreender legal. E esse, eu vejo que ele é um capítulo já um pouquinho mais complicadinho, vamos dizer assim, né? Mas aqui em Romanos 9, o Paulo, ele abre ali seu coração, né? E revela logo lá no início a tristeza, a sua tristeza com relação aos israelitas, né? E essa incredulidade deles em relação a Jesus Cristo os mantém longe de Deus e das suas promessas. E logo a promessa feita de Abraão, ela... Deixa eu só pegar aqui, peraí. Deixa eu só pegar aqui para eu ler aqui o trechinho. Peraí. Pronto. Que aqui no começo, né? Deixa eu só pegar o versículo, senão fica ruim pra gente ir.
para acompanhar. Então aqui, né, ele logo no começo, ele já fala que ele fala que a minha consciência... Ih, Theo, preciso que você me ajude, amor, senão vai ser difícil. Tá os dois no meu colo. O pior é que eles querem ficar no meu colo, não querem ficar no do Roger. É cada uma, mas vamos continuar aqui. Então lá no começo, né, ele fala dessa questão. Deixa eu só achar o versículo para ficar mais fácil. Que ele coloca aqui, no versículo 3. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos ou de minha raça e o povo de Israel. Então, né, ele se coloca aqui, né? Se ele pudesse ser amaldiçoado, ele se colocaria a essa disposição, né? E aí, logo depois, ele questiona a promessa de Abraão, né? Ele fala, será que Deus falhou? E aí, logo lá, já ele responde, não, né? Porque a promessa é feita a judeus e gentios. E isso é parte da escolha e da soberania de Deus que não pode ser questionada. Afinal, ele é o Senhor, né? E dessa maneira, achegar-se a Deus é algo que só pode ser alcançado pela fé, né? Então, a gente vê aqui que é pela fé que a gente é alcançado, né? Então, se a gente for ver aqui, né, esses versículos, pode parecer que a promessa falhou, até pode parecer, né, que os israelitas não recebeu e não reconheceu o Messias. Só que nem todos os que nasceram vindos de Abraão seguiram o caminho correto, né? Então, se a gente for pegar lá, a gente foi ver que primeiro ele teve Ismael com Agar, e depois ele teve Isaac, que o Isaac era o filho da promessa, que é o filho que Deus prometeu para gerar as nações, né? Então foi considerado a partir dele. Então a gente foi ver da linhagem de Abraão, a gente teve ali um que seguiu ali a Deus, né? Então não é pelo fato só da promessa, mas uns seguem a Deus e outros não, né? Depois se a gente for ver, a gente vai ver ali da linhagem de Isaac, ele teve lá Jacó e Esaú. E também a gente vê que um ali serviu a Deus e o outro não, né? E aqui mostra que nem todos os israelitas tinham a fé no Messias, né? Então a gente vê que lá de Jacó, da linhagem de Jacó, surgiram as 12 tribos. Lá da linhagem de Esaú, né? Já tinham vários povos que não adoravam a Deus. Só que mesmo se a gente pegar da linhagem de Jacó, que saíram as 12 tribos, a gente vê que tiveram várias tribos delas, né? Umas 10, que não houveram nenhum rei temente a Deus. E a nação foi destruída pela Síria, né? Então isso mais uma vez mostra que nem todo israelita tinha realmente fé em Deus. Então não é porque Deus... Então não é porque eu vim que veio da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, que você tem ali a salvação, né? Então é pela fé, né? Pela fé em Cristo. E nós, como gentios, né? Nós também fomos alcançados, né? Pelo Evangelho. E a gente faz parte desse povo de Deus. E assim, o que é uma coisa bacana aqui para a gente analisar, né? É que se a gente crê, quando a gente crê em Jesus, nós acabamos nos tornando filho de Abraão, né? A gente acaba se tornando descendente dessa promessa, né? A gente se torna esse povo de Deus. E tudo isso veio por quê? Pelo meio da fé. Então, se a gente crê em Jesus, a gente nos torna filho de Abraão por meio da fé, né? E Abraão foi quem? Foi o pai da fé, né? Que a gente viu ali, lá em Hebreus, né? Os heróis da fé ali, né? Tem um capítulo bem grande falando sobre ele. E vamos prosseguir aqui. Cuidado. Deixa eu só ver aqui, ó. Cadê? Tem uma aplicação bacana aqui. Uma aplicação aqui na Bíblia que eu tenho da Joyce. Vou ler aqui para vocês. Que é uma aplicação que ela coloca aqui. Aplicação para a vida, né? E lá em Romanos 9, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo disse
que sabia que estava fazendo a coisa certa. Não porque o seu raciocínio dizia isso, mas porque testificou em seu espírito. A mente, ela realmente ajuda o espírito algumas vezes. Mas a mente e o espírito, eles trabalham juntos. Mas o espírito deve sempre ser honrado acima da mente. Então, se você sabe que o seu espírito, cuidado, tá? Se você sabe que o seu espírito, que alguma coisa está errada, não deve permitir que o seu raciocínio convença a fazer isso. Né? Do mesmo modo, se você sabe que alguma coisa está certa, não permita que o seu raciocínio o convença a não fazê-lo. Faça como Romanos 9:1 instrui e permita que o Espírito Santo testifique se alguma coisa está certa ou errada, né? Então, deixe que a sua consciência seja sempre iluminada e impulsionada pelo Espírito Santo. Ela trouxe essa aplicação e eu achei muito maravilhosa, né? Porque Deus, ele colocou já, né, dentro de nós uma consciência do que é o certo e o errado. A gente sabe, ninguém precisa falar para mim que eu não posso matar. A gente sabe que eu não posso matar ninguém, né? Então a gente tem assim uma consciência, a gente sabe que a gente não pode roubar alguém, né? Mesmo ninguém falando nada, às vezes é aquelas coisas que você faz que você logo já sente algo dentro de você, né? Isso não é legal. Então Deus já colocou na gente essa coisa de o que é certo e o que é errado, né? Mas quando a gente nasce de novo da água e do Espírito, né? Quando você realmente não sei se a palavra ativa, mas quando você realmente pede essa presença de Deus, para que o Espírito de Deus, né, nos conduza, o Espírito Santo ele vai nos mostrando, né? Eu vejo aqui na minha vida o tanto que coisas que eu fazia antes e que agora eu não faço mais, não faz sentido, foi sentindo um incômodo, o Espírito Santo vai nos lapidando, vai nos moldando, né? Então a gente tem essa consciência. Então ele fala aqui logo no primeiro capítulo: digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo, né? Então, é aquela coisa, eu não sei porque eu sei, mas eu sei. Porque o Espírito confirma, né? Às vezes a gente não tem aquela intuição, aquela coisa de assim, eu não sei porque que eu tenho que seguir esse caminho, mas eu sinto que é isso, né? A gente tem isso. E eu aprendi uma vez com o Caselato, que ele já veio aqui, já algumas vezes já falar aqui com a gente, né? E ele fala o seguinte: Mayara, a gente sempre precisa sentir paz, alegria e convicção. Tá caindo? Ó, cuidado com o irmão. Tá? Então ele fala o seguinte: quando a gente não tá sentindo paz no coração, paz, alegria e convicção, não faça, não vá nesse caminho, né? Então, a gente quando tá na dúvida de algo, e aí você tem esse sentimento, você sente paz no coração, você sente alegria e você sente convicção, né? Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Se você não tá sentindo essas três coisas, não siga, né? E a gente realmente, eu sempre gosto muito de quando começo oração, né? De quando faço assim minha oração, eu gosto sempre muito de pedir realmente que o meu espírito se conecte ao Espírito de Deus, para que o meu espírito governe sobre a minha alma, e para que governe sobre a minha alma e que a minha alma governe sobre o meu corpo, né? Porque nós somos seres triunos. Então nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Só que o que fala na palavra? Que o tempo todo, né, o nosso corpo milita contra o espírito e o espírito, né, contra a carne, né? Agora que eu tô com os dois no colo aqui, não vou conseguir procurar a passagem, mas tem essa passagem, né, que fala que a gente tá o tempo todo nessa briga, né, entre o corpo e o espírito. Então vai ganhar aquele que a gente alimenta mais. Então se a gente for aquele ser muito carnal, né, a gente tá sempre mais apegada às coisas aqui mundanas, às coisas carnais, vai acabar que a carne vai prevalecer. Então a gente precisa lembrar que nós somos o quê? Seres espirituais. Então a gente tem que acordar e já lembrar, opa, eu sou um ser espiritual. Então eu preciso me alimentar de coisas espirituais acima de tudo, o tempo todo, né?
Como que eu me alimento de coisas espirituais? A gente está aqui fazendo o que a gente está fazendo, né? Lendo a palavra, né? Então, fazendo oração, jejum, lendo a palavra. Vamos aproveitar que tem a internet aí, que tem tanto conteúdo poderoso na internet. Então, ao invés da gente ficar vendo bobagem no Instagram, a gente pode aproveitar lá o YouTube, o Instagram, para a gente ver pregações, ver palavras, né, palavras de encorajamento, palavras que vão alimentar a nossa fé, porque o que a gente sabe que está escrito aqui? Que a fé, ela vem pelo ouvir. Eu também gostaria de pôr o versículo, mas não vou conseguir, que eu tô aqui com os babies no colo. Mas também tem uma passagem que fala disso, que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E é esse ouvir a palavra de Deus, né? Então, acho que assim, acho que já vou encerrar aqui, né? Mas o que eu sinto forte aqui desse capítulo, né? É a gente entender essa questão. Ele fala muito sobre essa questão da linhagem, então não é da linhagem de Abraão que estava salvo, mas é pela fé. Então, né? Aqueles que acreditaram em Jesus, independente do que fez, do que não fez, dos pecados, é pela fé, né? Então a gente tem a salvação. E a outra questão que é um ponto que me chamou bastante atenção nesse capítulo é esse primeiro versículo da questão do Espírito, né? Então a gente sempre lembrar que se eu não tiver sentindo paz, alegria e convicção, melhor eu não seguir esse caminho, né? E que a gente sempre pedir para que esse Espírito de Deus nos mostre, nos guie, seja nosso professor, seja nosso consolador, né, realmente esteja nos guiando a todo momento. E a gente lembrar que se eu não alimentar o meu espírito, a minha carne vai ficar fortalecida. E aí, se eu tiver muito carnal, eu vou cada vez ficar menos sensível para ouvir a voz de Deus, né? Vou cada vez ficar menos sensível. E para a gente deixar nosso espírito alimentado, que a gente realmente esteja nessa sintonia de oração, de leitura da palavra, de jejum, adoração, né? Talvez a gente pode até colocar um louvor aqui no final também. A adoração é uma arma poderosíssima, né? Muitas vezes, Deus sabe, Deus sonda o nosso coração, Ele sabe, antes da gente abrir a boca e orar, Ele já sabe o que está no nosso coração, né? E o que eu percebo é que, assim, o que nós precisamos? A gente precisa fazer essa conexão com Deus, e por meio da adoração é muito poderosa, porque a gente sabe que existe energia e frequência. Então, às vezes, eu estou numa frequência de tristeza, uma frequência de depressão, uma frequência baixa. E como que é a frequência de Deus? Elevadíssima. Então, quando eu faço adoração, né, que eu coloco ali uma música, eu posso colocar uma música para ajudar, né, nesse momento de adoração, o que eu faço? Eu entro nessa frequência de Deus, e quando eu entro nessa frequência de Deus, eu vou fazer o quê? Vai ser muito mais fácil que Deus haja na minha vida, né? Eu permita que Ele atue na minha vida de forma sobrenatural. Porque o que fala na palavra dele? Que Ele tem infinitamente mais pra gente, não é? O que fala na palavra dele? Que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, se eu alinho o meu coração com o coração de Deus, o que eu faço? Eu abro o céu aqui para minha vida, né? As coisas começam a fluir diferente, né? Então a gente tem essas armas poderosas. E, gente, se alguém quiser compartilhar algo, eu tô com os dois aqui, tá meio difícil. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa sobre o que entendeu nesse capítulo, ou sobre o que eu falei, enfim. Então aí, deixa eu fechar meu microfone. Amém, Maiara. Glória a Deus, né? Amém, glória a Deus. O Senhor possa estar te usando, né? Cada vez mais, né? A gente vê que realmente Deus usa aquele que se dispõe a fazer, né? E aqui, o que me chamou a atenção também nesse capítulo foi a preocupação de Paulo, né, pela salvação de Israel, né? Que ele começa aqui falando que ele é de Cristo, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também confirma que não minto.
Meu coração está abatido dentro de mim, e eu me entristeço amargamente no meu coração, por causa do meu povo, que é minha raça e é o meu sangue. Então, para o bem desse povo, eu digo que estaria pronto a ser condenado eternamente, se isso pudesse salvá-los. Então, ele está aqui, né, bem assim, bem triste, né, bem preocupado pela salvação de Israel, né? E ele expressou aí toda a angústia dele, né, e uma preocupação profunda pelo fato de que muitos judeus, né, não terem aceitado Jesus ainda como Messias, né? Então, ele ressalta aí uma importância, né, da fé em Cristo, né? E a gente vê que ele não andou com Jesus como os discípulos, né? Ele não caminhou com Jesus, ao contrário, ele era perseguidor, né? Ele era perseguidor dos discípulos, do povo de Deus. Mas ele, ele se converteu, né, no caminho. Jesus apareceu a ele e ele realmente assim, se converteu a alma dele, né? E ele, quando a gente se converte, o que que a gente quer? A gente quer que todos os nossos, né, se convertam também. E aí eu vejo aqui, né, que ele estava assim bem triste, né? Bem triste porque os judeus, eles ainda não, o povo de Israel ainda não queria receber essa graça, né? E aqui no 4 fala assim, ó povo, eu tô lendo aqui na Bíblia NBV, viu? Que eu gosto de ler outras versões porque fica mais explicado. E aí, ó povo de Israel, Deus lhes deu tanto, mas vocês ainda não querem escutá-lo. Vocês